Oi, gente, sou Juliana Mendes, estou aqui com mais um 7 perguntas com a Mãe de 7. Hoje vamos falar sobre cicatriz cesárea e tudo que ela pode causar na vida da gente. Vocês nem imaginam. Vamos lá assistir? Oi, gente, estamos aqui hoje com Kleber Caiado. Vocês conhecem ele? Alguém conhece? Olá, pessoal. Falando sério, a gente vai falar hoje sobre cicatrizes e cicatrizes de cesárea também. Kleber Caiado é fisioterapeuta, me ajudou com isso, assim que nós nos conhecemos. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta para você, que é o seguinte: o que eu tinha quando eu fui te procurar? Boa pergunta. Pergunta número 1, essa é minha. O que eu tinha quando eu fui te procurar? Bom, Meu histórico, tá? Eu tinha dores, eu fui todos os ortopedistas. Conta aí, Kleber. eu lembro que você veio no consultório sentindo uma dor no joelho, né? E o que me chamou a atenção foi que a dor não era exatamente no joelho. Você falava que a dor era na perna toda e que era difícil correr, enfim. E o que me chamou a atenção é exatamente porque não era no joelho a sua dor. Então, fui fazer uma avaliação mais específica e a gente encontrou a cesárea, né? E aí a cicatriz cesárea da Juliana tinha uma influência muito grande no quadril. E aí, para os fisioterapeutas de plantão, sabe que o quadril é a base para sustentar, não somente a coluna, mas também da função dos membros inferiores. E aí, quando a gente fez a liberação da cicatriz, ela referiu logo imediato uma melhora, um alívio da dor, que ela já não estava conseguindo nem correr, fazer atividade física. E aí eu casei com ele. Simples assim. Mas eu tinha uma dor no joelho e que era cicatriz da minha cesárea e nenhum médico ortopedista descobriu isso, na realidade. Eu fiz ressonância, fiz tudo e ele é quem descobriu. Por isso que eu casei, gente. Levei pra casa, pra arrumar. Que é outra pergunta que eu tenho pra fazer mais tarde. Agora eu vou fazer pergunta que veio da internet. Essa é da Fabiane Lucena. Quais as principais dores geradas pela cicatriz cesárea? O que eu percebo é que isso é muito novo para vocês, né? Quando eu falo assim, ai gente, a minha dor é da cicatriz cesárea. Mas como assim? Eu tenho cesárea, então quais são as dores, né? De uma maneira geral, assim. Cicatriz cesárea é de cicatriz de uma maneira geral, né, Kleber? Ou você quer falar especificamente da cicatriz cesárea? Não, na verdade, assim, o que a gente tem tido hoje no consultório, não somente a cicatriz cesárea, mas muita abdominoplastia, que é muito na região baixo ventre, região de abdominal. Então, assim, as dores que aparecem no corpo, enfim, pode ser uma dor no ombro, pode ser uma dor no joelho, igual era a sua, ela pode ser uma dor Lombar. cervical, ela pode ser uma dor torácica, ela pode ser uma dor lombar. Ou seja, quando a gente fala de cicatriz, as dores, elas são generalizadas. O que a gente vê, na maioria das vezes, são alterações posturais, né, devido a essa aderência dessas fáscias, por conta dessa cicatriz, e essas disfunções posturais causam dores, entendeu? Então, hoje nós temos pacientes que têm 4, 5, 6 meses de cicatriz, não dá tempo de fazer uma adaptação, e nós temos pacientes de 15, 20, 30 anos, né, com cicatrizes, com bastante aderências, e aí a gente encontra artroses, né, escolioses, enfim, posturas realmente já adaptadas a uma postura prolongada, né, vamos dizer assim, há muito tempo. Então é difícil dizer quais são as dores específicas da cicatriz, mas todo e qualquer tipo de dor que tem no corpo, e se essa pessoa tem uma cicatriz, vale a pena ser investigada. Porque pode ser que a cicatriz tenha uma influência, não é que a cicatriz causa dor. Entende? Não é a causadora da dor, mas ela pode ter uma influência onde ela vai gerar uma aderência, onde ela vai mudar as faces, onde ela vai mudar uma postura e a partir dessa má postura desencadear toda uma disfunção que pode gerar no futuro uma dor. Então a terceira pergunta é quem que uma pessoa que tem dor e que tem cicatriz procura? Isso, exatamente, olha só. Na acupuntura a gente aprende a lidar com a cicatriz, na osteopatia a gente aprende a lidar com a cicatriz, terapia manual a gente aprende a lidar com a cicatriz, no curso de fisioterapia a gente aprende a lidar com cicatriz. Então, a minha sugestão é, procure um fisioterapeuta, talvez na área de dermatofuncional, né, que eles estão muito acostumados a lidar não somente com a cicatriz cesárea, mas abdominoplastia, né, cirurgias de mama, reconstrução de mama, enfim.
Então, o fisioterapeuta que tem a especialidade, muitas das vezes, de dermatofuncional ou na parte de estética, ele vai também saber e ter as ferramentas para lidar com essa cicatriz, se for mais específico o caso. A quarta pergunta que eu tenho aqui é da Leninha, pelo que eu entendi, é paciente sua. Fiz a sessão e ele furou minha cicatriz da cesárea com agulha de acupuntura. Leninha, estamos juntas. Sei o que você passou. Explica o que é. Ele entortou 5 agulhas. Explica essa agulha. Então, eu sou fisioterapeuta, eu tenho uma formação em acupuntura, eu também trabalho com a técnica de osteopatia e em alguns casos, assim como da Juliana e da Leninha, ela não só tinha aderência na cicatriz numa fase superficial, vamos dizer assim, mas ela estava mais profunda. Quantas cesáreas você teve? 5. 5. Quando eu te conheci, você tinha 4. 4. Né? Então, a gente estava lidando com uma cicatriz já profunda. Então, as técnicas de terapia manual, que a gente vai fazer o debridamento da cicatriz, a gente não consegue chegar tão profundo. Como eu sou acupunturista, trabalho com acupuntura, né? Eu utilizo as agulhas exatamente para chegar nessa camada mais profunda e fazer essa liberação, esse debridamento, né? Para a gente ter um melhor resultado. Geralmente, quando a gente usa a técnica de acupuntura, o resultado eu sinto, com meus resultados, mais eficiente. Sim. Mais rápido. Dói, mas é um alívio, eu acho que é melhor do que Então, aí é uma coisa que eu tenho a dizer. Nem todas as pacientes sentem dor. Por quê? Porque a cicatriz, dependendo do local, ela gera o quê? Uma dormência, uma parestesia. Então, nem sempre dói. É mais medo da agulha. A pior dor é a dor da expectativa. É você imaginar, nossa, vai entrar uma agulha, isso dói, né? A expectativa que é criada, mas agora, se você for observar, não dói tanto. Talvez dói a rigidez, né? A forma como você vai manipular manualmente, dói muito mais do que a agulha mesmo. Sim, eu prefiro agulha hoje, eu confesso. Porque até quando eu vejo aquela mão sua chegando naqueles dedinhos assim, já dói antes de chegar. É igual eu prefiro agulha. Ederlinda, ela falou assim, eu quero perguntar, tive 4 cesáreas, sinto a dor muito forte embaixo da barriga e descendo até a perna. Será da cesárea, sinto também muita dor na coluna. Então é isso que a gente falou, né? Vamos supor. São 4 cesáreas a dela. Olha só, vamos pensar o seguinte, você tem a dor na lombar e você tem a dor que irradia para a perna. O que vale a pena? Vale a pena você investigar a sua coluna, vale a pena você investigar o seu quadril. Então, se você tivesse hoje, por exemplo, no meu consultório, eu iria fazer todo o processo de avaliação. Iria avaliar como é que está a região lombosacra, como que está o seu quadril, mas eu tenho uma cicatriz. Então, o que eu faço? Eu abro um parêntese. Eu vou dar uma atenção para a cicatriz e ver a influência que essa cicatriz tem na sua dor, ou no seu quadril, ou na sua lombar. Tratado a cicatriz e eu percebo que ela já não mais tem influência sobre as disfunções encontradas, tanto na lombar quanto no quadril, aí sim a gente vai fazer o protocolo e o tratamento. Mas não que a cicatriz seja a causadora. Pode ser a cicatriz? Pode ser uma influência na sua dor. Muitos pacientes, quando a gente faz a liberação da cicatriz, fica mais fácil de manipular, por exemplo, uma disfunção lombar, ou lombosacra, ou de quadril. Por quê? Porque a cicatriz ela solta essas aderências, solta essas fibroses e aí te dá mais mobilidade. O que eu sinto, o que eu percebi foi assim, eu apesar de ter hérnia, foi liberando a cicatriz que aliviou a minha dor. Então, mas a sua dor ela não vinha por conta da hérnia, porque a sua hérnia, especificamente falando, ela teria que irradiar para uma parte posterior da coxa e até a panturrilha. E a dor que você sentia era na frente da coxa e no joelho. Ou seja, a relação anatômica não batia com o exame de ressonância. Então, a sua hérnia é assintomática. Mas eu quero te dizer isso. Muitas vezes o médico faz exame, encontra a hérnia e a gente acaba concluindo, como eu concluí que eu tinha menisco. Você tem um problema no menisco, desgaste no menisco. Então, a dor era por causa disso. Às vezes, esses exames que a gente faz não necessariamente são os causadores. Por isso que vale a pena não simplesmente fazer o exame, mas saber interpretar o exame. Camille Pacheco. Sinto dor principalmente quando faço abdominal. O que posso fazer? Se sente dor especificamente no abdominal, pode ser cicatriz? Aí é a pergunta que eu faço. Essa pessoa, então, ela tem cicatriz. Pela pergunta que eu fiz, então, acredito ela que tem sim. cicatriz e ela sente dor para fazer abdominal. O músculo abdominal está na região anterior, assim como está a cicatriz. A cicatriz gera uma aderência, gera uma fibrose. Vai gerar uma inibição. Inibição de quem? Dessa cadeia muscular. Então, às vezes, ela está fazendo o movimento acontece, mas o músculo ele não recruta, ele não contrai. Por quê? Porque tem uma inibição ali, uma aderência facial.
Então, essa liberação, por exemplo, a minha experiência, não especificamente para você que fez a pergunta, será que você tem fraqueza? Será que você não está conseguindo ter a técnica de contrair o abdômen? Ou realmente a cicatriz está influenciando? Né? Hoje eu atendi uma paciente por uma disfunção do quadril, eu liberei a cicatriz dela, ela falou assim, nossa, não, no Pilates eu não consigo contrair meu abdômen. Eu falei assim, tenta agora. Sem técnica, sem demonstrar para ela como ela deveria fazer. Eu simplesmente falei, contrai seu abdômen. Ela, nossa, agora eu consigo. Ou seja, a aderência da cicatriz e a influência que a cicatriz tinha estava inibindo a contração muscular dela. Não só inibindo, mas causando dor. Ou seja, então a dor é um fator limitante. Se ela tem dor para realizar um movimento, ela não vai realizar. Sim. Então pode ser a cicatriz? Pode. Entendeu? Entendi. A experiência que eu tenho com a liberação da cicatriz é que fica mais fácil o recrutamento das unidades motoras pro trabalho de fortalecimento muscular. Eu entrevistei Gisele Monteiro, que trabalha com diástase, educadora física, né? E ela deixou uma pergunta para você. Se você percebe que essa aderência da cicatriz da cesárea também tem relação com posição pélvica ou dores no quadril, que algumas mulheres apresentam, ou até com incontinência urinária. Muito boa pergunta. Olha só o que acontece. Vamos agora aprofundar um pouquinho em relação à anatomia, tá? A cicatriz, especificamente da cesárea, ela está localizada próximo de quem? Do útero. Uhum. O útero e a musculatura que envolve o útero, ele tem influência sobre a região pélvica e sobre o quadril. Essa área, anatomicamente falando, ela está sendo comandada pelo sistema nervoso central, mais especificamente pelo parasimpático. Tá ficando difícil. Então, o parasimpático, ele comanda quem? O sistema visceral. Uhum. Quando se tem uma disfunção desse sistema, musculatura pélvica, tudo bem? Essa musculatura mais próxima ali do quadril, e ela tem sim uma influência no sistema parasimpático, que é o mecanismo reparador e comanda o sistema visceral, ela pode sim ter uma disfunção visceral. A incontinência urinária é um indício, entendeu? Então, assim, eu tenho pacientes que chegaram no consultório com queixas de incontinência urinária e fazia vários tratamentos, e após a liberação da cicatriz e os ajustes biomecânicos do quadril, porque essa paciente inclusive tinha uma disfunção do sacro, e a gente fez toda a correção, eu encaminhei ela para o trabalho de fisioterapia específico, porque hoje a gente tem fisioterapia para incontinência, e aí a partir disso ela conseguiu ir melhorando. Né? Então, a partir desse caso específico, ela veio melhorando com os resultados da fisioterapia. Viu? Entendeu? E aí, em relação à dor do quadril, que muitas mulheres referem, né, eu também já tive a experiência de atender mulheres com diagnósticos de bursite de quadril, com artrose de quadril, com dores específicas do quadril, e a gente, após a liberação da cicatriz e correção ali dessas articulações sacroiliacas ou lombosacra, encaminhar para o Pilates ou para o trabalho de fortalecimento muscular, e a partir daí também ela começar a melhorar coisas que às vezes ficava fazendo 10, 20, 30 sessões de fisioterapia ou sessões de Pilates e não via uma melhora, né, palpável. E a partir desse momento, né, nessa harmonia desse sistema, ela começa a ter uma melhora. Então, para as pessoas que têm esse problema, que a gente pode chamar às vezes dessa questão dessa incontinência, eu não diria um problema neurológico, mas que tem uma influência do sistema nervoso parasimpático, aí a fisioterapia e a osteopatia vai ajudar bastante. É isso, a gente não imagina o tanto que uma cicatriz pode fazer, pode causar, pode gerar pra gente. A gente não tem noção. Então eu queria passar para vocês, eu precisava passar. É uma promessa, né, Kleber? Antiga de fazer esse vídeo sobre cicatriz cesárea. Tá pago, então. Espero que vocês tenham gostado. Vida. Obrigada, amor. Muito obrigado. Espero poder ter ajudado alguém. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, coloquem aí nos comentários. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que precisa dessa informação, porque eu acho que é sempre importante a gente compartilhar. Essa é a grande intenção, é a minha grande missão. Então é isso, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, se inscrevam no canal. Beijo, tchau, até a próxima.